Bom dia, meus amados irmãos e amigos. A paz do Senhor Jesus a todos. Que esse dia seja um dia abençoado para você, para tua família e tudo aquilo que você tem orado, colocado diante de Deus. Creia, confia que ao seu tempo Deus lhe abençoará e você irá contar um lindo testemunho, porque o nosso Deus faz muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. Nessa manhã eu estou passando para deixar uma palavra de Deus para o nosso coração, mas também pedindo a você que ouve os nossos vídeos, que tem ouvido as nossas mensagens, que compartilhe, que deixe o seu like, que se inscreva no nosso canal. A intenção desse canal é de trazer sempre uma palavra de Deus para os nossos corações, uma palavra de motivação, uma palavra de fé, porque eu entendo que a palavra de Deus ela tem esse poder, né, de nos renovar, de nos fortalecer e de mudar o nosso estado de espírito. A palavra de Deus ela nos coloca para cima, ela nos dá ânimo e é uma palavra que é digna de toda aceitação. Eu quero compartilhar uma palavra nesse dia que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, e no versículo 35, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, deixando a multidão. Eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo, sob uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Meus queridos e amados irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida, aonde fala que Jesus acalma a tempestade. Quando eu olho para esta palavra, nós observamos que Jesus deu uma ordem. Jesus disse aos seus discípulos: entre no barco e nós vamos atravessar para o outro lado. Quando nós olhamos para essa ordenança de Jesus, nenhum momento a gente observa na palavra de Deus que foi os discípulos que queriam entrar no barco, que foi os discípulos que se prontificaram a entrar, mas todavia eles obedeceram uma ordem de Jesus dizendo: entre no barco e nós vamos atravessar para o outro lado. Essa foi a ordem de Jesus. Jesus, ele tem propósitos. Jesus trabalha e ele dá uma ordem. Ele determina, entra e nós vamos passar para o outro lado. A nossa vida, irmãos, ela tem propósitos. A nossa vida tem tudo estabelecido por Deus. Só que nós temos que entender que na trajetória da nossa caminhada, antes de nós alcançarmos a nossa bênção, antes de nós alcançarmos a nossa vitória, muitas coisas acontecem para tentar nos desanimar, para tentar nos entristecer, para tentar nos parar. A ordem de Jesus é que nós vamos atravessar para o outro lado. E eu creio que Deus tem todo o controle. Quando Ele determina uma ordem, quando Ele determina uma palavra, não tem nada e ninguém que possa impedir.
Mas nós temos o nosso adversário, que ele vai tentar fazer de tudo para que nós não chegamos ao nosso foco, que nós não chegamos ao nosso destino, para que nós não chegamos à nossa vitória. Então, na caminhada, na trajetória, vai se levantar tempestades, vai se levantar adversidades, vai se levantar adversidades que vão vir para tentar nos entristecer, para tentar nos desanimar, para tentar fazer com que nós não avançamos. Mas a ordem é que nós vamos avançar, a ordem é que nós vamos atravessar. Então nós precisamos ter sempre isso em nosso coração. Não olhar para a circunstância do momento, não olhar para as tempestades que nós estamos passando no momento, mas colocar em nosso coração a ordem que Jesus disse. Se nós vamos avançar, se nós vamos atravessar, se nós vamos chegar ao outro lado, creia. Porque Jesus, ele vela pela sua palavra para fazê-la a cumpri-la. Eu tenho certeza que você tem promessa, eu tenho promessa, que ainda não se cumpriu nas nossas vidas. Mas o que a gente precisa é focar na promessa, é crer na palavra que foi estabelecida para as nossas vidas. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para o momento, porque às vezes, meus irmãos, o inimigo vai se levantar, situações vão acontecer para que você não acredite, para que esmoreça a tua fé, para que abale a tua fé e que faça que você não vai chegar, que você não vai conseguir, que você não vai avançar. Mas a gente precisa entender, irmãos, que a última palavra não está no homem. A última palavra vem do nosso Senhor. E Ele disse que nós vamos atravessar, que nós vamos alcançar, que nós vamos vencer, que nós vamos avançar. Então nós precisamos confiar plenamente naquilo que o Senhor tem falado conosco. As tempestades vão surgir, o barco vai chacoalhar, mas o que faz nós sermos vencedores é o nosso posicionamento, é a forma que nós enfrentamos as tempestades. Agora tem uma coisa que eu entendo. Jesus mandou os discípulos entrar no barco. Jesus não mandou os discípulos assumir o barco. Ele mandou entrar, ele não mandou assumir. E o texto deixa claro que os discípulos entram no barco e eles já vão assumir na direção do barco. E Jesus vai para a popa e vai dormir. Por quê? Porque os discípulos tomaram uma posição. Porque os discípulos tomaram a frente do barco. Muitas das vezes, irmãos, Deus dá a ordem para nós. Só que Ele quer estar no controle. É Ele que quer dar a direção, é Ele que quer trabalhar em nosso favor. Só que às vezes nós não queremos deixar Jesus direcionar e conduzir o nosso barco. Nós queremos assumir a frente de tudo. Nós entendemos que os discípulos, eles eram pescadores. Nós entendemos que os discípulos trabalhavam de pesca, eles tinham acesso ao mar, eles tinham experiências com barco, com rede. Então eles entraram no barco e eles acharam que eles eram o dono da situação. Só que tem situações, irmãos, que é Jesus que quer trabalhar em nosso favor, que é Jesus que quer nos conduzir, que é Jesus que quer guiar, que quer reger os nossos passos. Então nós temos que ter esse entendimento, que todas as vezes que eu tomo a frente da minha vida, que eu tomo a frente das coisas, aí eu faço aquilo que é da minha vontade. E aí eu tenho que arcar com as consequências. Agora, quando eu obedeço à voz de Deus e chamo Ele para dirigir o meu barco, e chamo Ele para dirigir a minha vida, aí Ele que dá, Ele que conduz. E aí o resultado vem dele para nossas vidas. Os discípulos assumiram o barco, conduziram o barco, só que de repente a Bíblia diz que uma grande tempestade se levantou. E quantas das vezes nós assumimos a direção da nossa vida e de repente acontecem situações que nós não temos domínio, que nós não temos controle,
e nós ficamos desesperados. Aí nessa hora nós queremos lembrar Jesus, nessa hora do desespero nós queremos clamar Jesus, mas por que que nós não deixamos Jesus desde o início controlar, comandar o nosso barco? E os discípulos, quando eles chegaram nessa situação, que a tempestade se levantou, que o vento forte se levantou, eles entraram em desespero e foram acordar Jesus. E eles disseram: mestre, mestre, não venha que nós estamos padecendo. E o Senhor acorda e olha para aquela situação e diz: por que vocês são tímidos? Por que vocês são homens de pequena fé? Aí o Senhor Jesus lança uma palavra, repreendendo a fúria do mar, repreendendo a tempestade. Ele manda calar, ele manda aquietar. E é isso que me agrada o meu coração, porque a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. E eu rogo ao Senhor que Ele libere uma palavra de vitória para a minha vida, para a tua vida. Que Ele libere uma palavra que vai de encontro à sua necessidade. Que essa tempestade que se levantou na sua vida, que se levantou contra você, que tem tirado a tua paz, que tem tirado a tua alegria, que o Senhor possa liberar uma palavra para que venha trazer bonança, para que as coisas possam voltar a normalizar dentro da sua casa, nos seus projetos, nos seus negócios, na sua saúde. Nós precisamos sempre, irmãos, de uma palavra de Deus, porque esta palavra ela é eficaz, ela é digna de toda a aceitação. E a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de se passar. A Bíblia diz que Ele vela por ela para fazê-la a cumpri-la. Então os discípulos eles clamam, eles chamam a atenção de Jesus em desespero. E quantas das vezes nós não chamamos Jesus em desespero, em oração, dizendo: Senhor, socorre-me, nos ajuda, porque o nosso barco está afundando, porque a nossa vida agora, Pai, tomou um outro rumo e nós não temos o controle da situação. Mas a Bíblia diz, irmãos, que há um coração quebrantado, contrito, o Senhor jamais o rejeita. Todo aquele que clamou de coração, todo aquele que se achegou diante de Jesus, Ele nunca virou as costas. Senhor Jesus sempre está disposto a nos ajudar. E quando os discípulos clamaram por Jesus por socorro, Ele se levantou e Ele repreendeu o vento, Ele repreendeu o mar. E a Bíblia diz que aquele mar que estava envolto, que estava agitado, começa a normalizar, a acalmar. E agora eles começam a seguir a viagem tranquilo. Por quê? Porque quando Jesus se levanta, não tem nada e ninguém que possa impedir o seu agir. A sua vida está agitada, as tempestades que você está enfrentando, porque você quis fazer tudo conforme foi do teu jeito, do teu controle. E quando nós temos a humildade de entender que tem situações que nós não temos o domínio, que nós temos que clamar por Jesus e pedir a direção de Jesus, aí nós vamos ver as coisas começarem a andar melhor para a nossa vida. Aí você vai começar a ver as coisas tomar um outro rumo. Por quê? Porque nós colocamos tudo e depositamos tudo em Jesus. E é isso que Ele fala para mim e para você nessa manhã. O seu mar está agitado, as tempestades estão fortes, é porque você quer tomar conta de tudo. Mas entregue o controle do seu barco, da sua vida a Ele. Ele está na polpa, dormindo, querendo fazer alguma coisa por mim e por você, querendo nos ajudar. Só que Jesus, Ele é educado, irmãos. Ele nos respeita. Ele só age quando nós damos liberdade para Ele. Ele só faz coisas quando nós chamamos por Ele. Quem vem matar, roubar e destruir é o inimigo, que age sem pedir permissão. Ele apenas age.
Mas o nosso Senhor Jesus, ele é educado. Ele espera você chamar por ele. Ele bate, se você abrir, ele entra. Ele se relaciona. Ele está disposto a nos ajudar. E quantas das vezes você está aflito, desesperado, com medo, apavorado, porque você achou que você tinha domínio e controle de tudo. Mas essa manhã Jesus te chama. Nessa manhã Jesus está aqui disposto a assumir o controle da minha vida e da sua vida, para trazer refrigério, para trazer paz e para organizar a sua vida. A Bíblia diz que foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra de Satanás. O mar está agitado, os ventos estão fortes, mas quando nós clamamos ao Senhor e entregamos tudo a Ele traz novamente a bonança, Ele traz águas tranquilas e nós chegamos ao nosso destino, porque é Ele que está no controle de tudo. Que nessa manhã você possa meditar nessa palavra, que nessa manhã você possa fazer uma autoanálise na tua vida e que o nosso amigo fiel Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Deus nos deu uma ordem de vitória. Deus nos deu uma ordem que nós vamos chegar ao outro lado, que nós vamos contemplar nossas vitórias. Então acredite. Acredite nas promessas que Deus tem para a tua vida. Entrega a tua vida a Ele. Confia nele. E o demais Ele fará. Desarma. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E eu tenho certeza que a trajetória da sua vida, a trajetória da sua caminhada, você vai chegar seguro. Por quê? Porque Deus é contigo. Deus é conosco. Que você possa receber essa palavra, que você possa refletir, e eu tenho certeza que a bonança vai chegar para tua casa, que a bonança vai chegar para tua família, que a bonança vai chegar para os seus negócios, para os seus projetos, que a bonança vai chegar para a tua saúde, porque a partir de hoje você colocou Jesus para conduzir o seu barco. E todo barco que tem Jesus, ele pode até dar uma chacoalhada, mas nunca vem a pique, nunca vai afundar, porque o nosso Deus tem o controle de tudo. Receba essa palavra, receba o abraço do pastor João Pedro, tenha uma ótima terça-feira e até a próxima, em nome de Jesus.